Bom dia, ouvintes da TBC. É um prazer muito grande estar com vocês. Obrigado mais uma vez pela parceria de sempre divulgar nossas ações. Na realidade, a data de hoje é o fim da nossa ação. Nós fizemos agora, no final de novembro, começo de dezembro, uma ação denominada Um Livro para Quem Precisa, onde a cada curtida que se desse no site da CISC, a gente daria ou doaria um livro para uma entidade para engordar a biblioteca das entidades, inserir assim as crianças com dificuldade de terem livros ao gosto pela leitura. E realmente foi um sucesso muito grande. Em 3 dias nós praticamente liquidamos os nossos compromissos, que eram doar 1000 livros, e hoje estamos fazendo a entrega de fato para as entidades escolhidas desses livros. Nós estamos doando uma quantidade de 1.350 livros, 1.000 doados pela CISC e 350 doados pela comunidade. E são livros que estão em bom estado e que com certeza vão aí auxiliar e apoiar as entidades a terem as suas crianças o gosto pelo mundo da leitura. E a CISC pretende fazer mais algum tipo de campanha como essa para alcançar não só as crianças, mas também toda a população, em determinados grupos sociais? A CISC, na realidade, ela tem uma atividade social até bastante intensa. A gente tem sempre feito apoio à Santa Casa. Recentemente fizemos um apoio aí para o asilo. Agora, essa ação, que foi um sucesso tão grande, eu tenho certeza que a nova diretoria vai colocá-la vai fazer parte do calendário das ações da CISC. Claro que muito melhor, essa daqui foi um balão de ensaio. Hoje com certeza essa ação vai ser melhorada e ativada aí para as diversas idades ou classes sociais. E o que o senhor pode falar sobre a parceria que o senhor fez com a Casa do Trabalhador? Nós tivemos agora recentemente, no começo do ano, fomos convidados pela Secretaria da Casa do Trabalhador, pelo Hilário, pelo Toninho Ribeiro. Então estivemos a Associação Comercial, o Sim Comércio, com o presidente Paulo Guro, o Hilário, que é o secretário, e o Toninho, que é o diretor, fazendo uma parceria para capacitação de pessoal, principalmente na área do comércio. A gente tem sentido que nós precisamos melhorar cada vez mais, que os nossos comerciantes precisam melhorar cada vez mais o atendimento. E essa parceria vai dar oportunidade para que futuramente nós tenhamos cursos para capacitar os comerciários para poder fazer cada vez mais um melhor atendimento. Ela ainda não foi fixado datas, e fizemos também uma parceria com a Casa do Trabalhador no sentido de troca de informações de currículo tanto de empresas como de pessoas que estão aí solicitando emprego. Neto, mudando um pouquinho de assunto agora, só para tirar uma dúvida do pessoal, quem pode procurar a CISC, por exemplo, pessoas que não trabalham no comércio, só comerciários, e o que elas podem trazer, no caso, para saber, por exemplo, fazer pesquisa de nome, se consta alguma coisa no nome delas, entre outros assuntos que a CISC trata? A CISC, para o consumidor, ela abre totalmente o seu cadastro para que seja informado ao mesmo a sua situação no chamado SCPC Boa Vista. Então, todo consumidor pode se dirigir à CISC para receber informações de como está a sua situação a sua situação de débitos junto ao comércio. Afora isso, nós temos a nossa unidade móvel, que está semanalmente em uma região da cidade. Além de estar prestando serviço para o associado, também presta esse serviço para a comunidade local. Jornal TBC Web.